Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nesse vídeo eu vou comentar sobre um problema de saúde, que é a síndrome da fadiga crônica. Você já ouviu falar sobre esse problema? Conhece alguém com esse problema? Então nesse vídeo eu vou explicar o que é a síndrome da fadiga crônica, vou explicar como é feito o diagnóstico. Vou também comentar sobre a epidemiologia e, por último, claro que eu não ia deixar de comentar sobre as opções de tratamento disponíveis. E se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é essa doença. A síndrome da fadiga crônica ela é um distúrbio que causa fadiga extrema que dura pelo menos 6 meses. Além disso, os sintomas pioram com a atividade física ou mental, mas não melhoram totalmente ali com o repouso. E aí, como é feito o diagnóstico desse problema? O diagnóstico clínico da síndrome da fadiga crônica, ela se baseia numa diversidade de sintomas, onde o mal-estar após esforço e a fadiga são ali significantes, né? E são os sintomas principais. A síndrome da fadiga crônica é uma doença que o diagnóstico é feito por exclusão. Tá? E é por isso que é necessário uma avaliação clínica completa para excluir diagnósticos clínicos e psiquiátricos que requeiram ali um tratamento específico, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? É extremamente importante, por exemplo, diferenciar a fadiga, né, da fraqueza. Por quê? Porque sinais de fraqueza, ele é sugestivo de doença neuromuscular e não de fadiga crônica. Um outro exemplo é que a gente pode citar aqui, é importante, por exemplo, a gente diferenciar a anedonia, né, que é a perda da satisfação e interesse em realizar as atividades do dia a dia, e é um dos sintomas da fadiga crônica, e a gente precisa diferenciar, por exemplo, da depressão, né, da depressão grave, que é um outro diagnóstico, é um outro tratamento, é um outro tipo de manejo. Tá? Mais um exemplo, né, que a gente pode ali citar: pacientes com hipersonolência, né, e distúrbios do sono, que é um dos sintomas da fadiga crônica também, mas também é um sinal sugestivo de apneia obstrutiva do sono. Então, antes de fecharmos o diagnóstico de fadiga crônica, nós precisamos excluir a apneia obstrutiva, principalmente em grupos de risco, como é o caso dos obesos. Infelizmente, não existe teste com sensibilidade e especificidade adequadas ali para fazer um diagnóstico da síndrome da fadiga crônica. E é por isso que o diagnóstico é feito por exclusão de outras causas. Então, a gente vai começar ali com as investigações, né, com os exames laboratoriais de rotina, que inclui um exame de sangue completo, a taxa de hemossedimentação, né, o VHS, medição de cálcio, fosfato, magnésio, medição da glicemia, eletrólitos séricos, hormônio estimulador da tireoide, né, o TSH, o T4, né, que é a tiroxina livre, a eletroforese de proteínas séricas, proteína C reativa, ferritina, creatinina, fator reumatoide, anticorpo antinuclear, creatina quinase e função hepática, além do exame de urina de rotina. E aí, qualquer outro exame, além desses que eu citei, que são bastantes, né, ali deve ser escolhidos individualmente, dependendo da avaliação clínica e dos fatores de risco para outras condições, como, por exemplo, a gente pode solicitar ali estudo do sono, ali em pacientes com características de apneia obstrutiva do sono. Ou podemos solicitar uma concentração de cortisol matinal ou um teste de estimulação com ACTH nos pacientes com características clínicas sugestivas de insuficiência adrenal. Enfim, a gente precisa individualizar ali o paciente, certo? Deu para entender até aqui, gente? E aí, quais são
Os critérios que devemos utilizar para estabelecer de fato o diagnóstico de síndrome de fadiga crônica. Um paciente com síndrome de fadiga crônica, ele deve preencher alguns critérios. E quais são eles? Primeiro de tudo, o paciente tem que ter fadiga, mas não pode ser qualquer fadiga, gente, senão a maioria das pessoas se enquadraria facilmente nesse critério, tá? O paciente ele deve realmente apresentar um grau significativo de fadiga física e mental de início recente, inexplicável, persistente ou recorrente e que reduza significativamente o nível de atividade do dia a dia. Além disso, o paciente precisa apresentar mal-estar ou fadiga pós-esforço, é o segundo critério. Nessa situação, existe uma perda inadequada de resistência física e mental, além de fadiga muscular e cognitiva rápida. Além disso, existe um período de recuperação patologicamente lento, né? Geralmente 24 horas ou até mais do que isso. O terceiro critério que a gente utiliza é a disfunção do sono, né? Onde o paciente continua se sentindo cansado mesmo após dormir, ou ele tem um excesso de sono e até mesmo o paciente apresenta ritmos de sono invertido, né? Onde o paciente ele tem sono durante o dia ao invés da noite. O quarto critério para a gente estabelecer o diagnóstico, o paciente ele precisa sentir dor, tá? Nos pacientes com síndrome de fadiga crônica, existe um grau significativo de mialgia, tá? A dor ela pode ocorrer tanto nos músculos quanto nas articulações ou até mesmo nos dois, e é uma dor que é frequentemente generalizada e migratória, tá? Esses pacientes eles reclamam também bastante de dor de cabeça, de vários tipos, de vários padrões, de gravidades diferentes, enfim, tá? O paciente também precisa apresentar o quinto critério. Qual que é o quinto critério? Os pacientes eles precisam apresentar duas ou mais manifestações neurológicas ou cognitivas, né? Essas manifestações nós podemos citar confusão, comprometimento da concentração e consolidação da memória de curto prazo, desorientação, dificuldade com processamento de informações, de categorização e recuperação de palavras. Ele precisa, também, né, está incluído nessas manifestações os distúrbios perceptivos e sensoriais, como, por exemplo, a instabilidade espacial e desorientação e incapacidade de focar a visão. Também podemos citar a presença de ataxia, fraqueza muscular e fasciculações, né, que inclusive são problemas bem comuns dessa doença. É importante ressaltar que podem ocorrer fenômenos de sobrecarga cognitiva ou sensorial, como, por exemplo, a fotofobia e hipersensibilidade ao ruído, além de sobrecarga emocional, podendo gerar ali momentos de ansiedade. Para o diagnóstico da síndrome da fadiga crônica, é necessário que o paciente apresente o sexto critério, né? Qual que é esse sexto critério? O paciente apresentar um ou mais sintomas de duas das três categorias de manifestações que podem ser autonômicas, neuroendócrinas e imunológicas. Então, na primeira categoria, né, que são as manifestações autonômicas, os sintomas são intolerância ortostática, né, com hipotensão neural mediada, síndrome de taquicardia postural ortostática, hipotensão postural. Além disso, sintomas incluem tontura, palidez, né, uma palidez ali extrema, né, inclusive, náuseas e síndrome do intestino irritável, frequência urinária e disfunção vesical, né, palpitações com ou sem arritmias cardíacas e dispneia aos esforços. A segunda categoria são as manifestações neuroendócrinas, né? E os sintomas são a perda de estabilidade termostática, ali com temperatura corporal abaixo do normal, flutuação da temperatura durante o dia, também episódios de sudorese, né? Sensação recorrente de febres com extremidades frias e intolerância aos extremos, né? De calor ou de frio. Também se observa alterações acentuadas de peso ali com anorexia ou apetite anormal, além de piora dos sintomas com estresse.
E a terceira e última categoria são as categorias de manifestações imunológicas, né? Ali com o paciente apresentando gânglios linfáticos sensíveis, o paciente também pode apresentar dores de garganta e sintomas semelhantes aos da gripe de forma frequente, mal-estar geral, né? Novas sensibilidades a alimentos, medicamentos ou produtos químicos, enfim, certo? Então, como eu falei, né, nessa situação, o sexto critério, o paciente precisa apresentar uma ou mais manifestações dessas, né, de duas dessas três categorias. E o sétimo e último critério, né, é que o paciente ele precisa preencher ali para o diagnóstico da síndrome de fadiga, da fadiga crônica, é que esses sintomas eles devem estar presentes por pelo menos 6 meses em adultos ou 3 meses em crianças. E aí, como eu falei, gente, várias vezes nesse vídeo, o diagnóstico da síndrome de fadiga crônica só pode ser confirmado após nós excluirmos outras condições que também geram fadiga, distúrbios do sono, dor e disfunção cognitiva. E dependendo da doença, seria trágico, né? Nós simplesmente ignorar, como por exemplo, a doença de Addison, a síndrome de Cush, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, né? Deficiência de ferro, outras formas tratáveis de anemia, né? Além de síndrome de sobrecarga de ferro, diabetes mellitus e até mesmo câncer, tá? Para muitas dessas doenças que eu citei, a gente tem, né, alguns vídeos falando sobre algumas dessas doenças. Você pode acessar o nosso canal, né, e tem uma playlist completa ali que você vai ter todas as informações. Também é essencial excluir distúrbios do sono tratáveis, né, como síndrome de resistência das vias aéreas superiores, apneia obstrutiva ou central do sono. Também é essencial excluir distúrbios reumatológicos, como artrite reumatoide, lúpus, polimiosite, polimialgia reumática, né? Também é importante excluir distúrbios imunológicos, como a AIDS. É necessário excluir distúrbios neurológicos, né, como esclerose múltipla, parkinsonismo, miastenia graves, deficiência de vitamina B12. Também nós devemos excluir doenças infecciosas como tuberculose, hepatite crônica, doença de Lyme, etc. Né? E por último, devemos excluir transtornos psiquiátricos primários, né, e abusos de algumas substâncias. Falando sobre a epidemiologia, gente, a síndrome da fadiga crônica, ela tem uma prevalência global que varia de 0,4% a 2,5% da população. Essa doença é pelo menos 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens e ocorre mais frequentemente em grupos minoritários e naqueles com níveis mais baixos de educação e status profissional. E aí, como nós realizamos o manejo desses pacientes? No geral, gente, podemos dizer que todo o tratamento para síndrome da fadiga crônica, ela deve ser individualizada, né? Com qual objetivo? Com o objetivo de abordar primeiro o sintoma mais debilitante naquele paciente, né? A gente sabe que o paciente ele não tem todos os sintomas, né? E ele é afetado de forma diferente por aqueles sintomas, né? Alguns apresentam sintomas mais leves, outros mais graves. Até o momento não existe nenhum tratamento específico que tenha evidências ali suficiente, né? E que sejam bem sucedidos para essa doença. Mas é muito importante, gente, que o diagnóstico ele seja ali corretamente realizada, exatamente para que o paciente ele tenha informações adequadas sobre o problema, além de possibilitar a esse paciente que ele tenha toda a assistência adequada, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Além disso, nós podemos realizar o tratamento sintomático, né, desse paciente ali com os anti-inflamatórios não esteroidais, ou até mesmo analgésicos não opiáceos ali para o paciente que tem dor. Além disso, é importante o aconselhamento, e aí é importante trabalhar junto com o psicólogo, né? Caso necessário, é possível até mesmo prescrever antidepressivos, né? Ali para o caso de depressão com mais gravidade, enfim.
Além de tudo isso, que nós falamos, né, é importante ali desenvolver nesses pacientes uma boa higiene de sono, né, exatamente para procurar proporcionar ali um descanso suficiente nesses pacientes. Ponto muito importante de ressaltar, gente, é que as diretrizes atuais nos mostram também que é importante o profissional criar estratégias dietéticas, incluindo hidratação adequada, além de encaminhamento ao nutricionista para pacientes com risco de ganho de peso ou desnutrição. Além disso, é importante a reposição de vitamina D para os pacientes que apresentam, né, essa deficiência de vitamina D. E aí vai um ponto de atenção, né, para vocês, gente. É importante lembrar que não existe evidências suficientes para apoiar a ideia de suplementação vitamínica, né, de rotina em todos os pacientes. Acontece bastante, né? O paciente às vezes está cansado, né? Ali fala que não tem disposição e às vezes o caminho, né, que se encontra muitas vezes é a suplementação vitamínica sem necessidade, que é um risco também, né, de hipervitaminose ali. A gente sabe que tem alguns sintomas, alguns problemas bem graves por causa disso. Nos pacientes com declínio cognitivo significativo, eles devem ser encaminhados para uma avaliação neurocognitiva adicional. E aí, o tratamento cognitivo comportamental envolve o fornecimento de informação e aconselhamento, né, com o objetivo de reduzir os impedimentos psicológicos sobre a recuperação da doença, além de encorajar o paciente a participar no nível apropriado de atividade social e ocupacional. É importante, gente, que que esse tratamento também ele tem ali, né, uma inclusão de exercícios físicos graduais, né, que ali nos mostra, né, as evidências nos mostram que esses pacientes têm grandes benefícios com isso. Até o momento, gente, não existe nenhum tratamento específico para a síndrome da fadiga crônica, como eu falei agora há pouco, né? Existe até alguns medicamentos que são promissores, mas que ainda não existe uma comprovação consistente de eficácia, tá? E um deles é o ritatolimib, desculpa, gente, o rintatolimod, né? Que é um antagonista que é um agonista antiviral, né, restrito do receptor TLR3, sem ativação de outros indutores celulares primários da imunidade inata. Além disso, ele também ativa a proteína induzida por interferon, tá? E alguns estudos indicam, né, que esse medicamento ele melhora os sintomas da fadiga crônica, né? Mas ainda precisa, né, de mais estudos, né? E se caso utilizado, é uma utilização experimental, tá? Existe uma outra substância, um outro medicamento, né, que está sendo utilizado, né, ali em alguns estudos, é o rituximab, né, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20, né, que ele demonstrou alguns benefícios, mas esses benefícios eles foram demonstrados apenas em estudos pequenos. Tá? Também em um pequeno estudo foi demonstrado melhora significativa da síndrome da fadiga crônica nos pacientes que receberam suplementação de coenzima Q10 e NADH, né, que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo. Tá? É um nome bem complicado. Mas é necessário ali, né, para essa questão dessa suplementação, é necessário estudo maior, né, exatamente para verificar de fato se essa suplementação tem efeito benéfico nesses pacientes. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Finalizamos esse assunto, é um assunto menor, a gente não precisou dividir em mais de um vídeo. Então, se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né? Que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.